Boa tarde. Olá, minha irmã, meu irmão, paz do Senhor Jesus, como estamos nessa tarde para a noite? Estamos bem, porque estamos agora estudando a Bíblia juntos, eu, você e o Espírito Santo. E vamos para mais um estudo de Provérbios, esse livro maravilhoso que nos ensina e nos capacita para a vida prática, uma vida mais piedosa, uma vida mais sábia. Amém? E hoje o capítulo 26, as atitudes do sábio, aquele que anda ou aquela que anda na presença de Deus, e do insensato, aquele que anda fora da direção de Deus e fora da presença de Deus. Amém? E só para lembrar, o provérbio 26 é continuação do provérbio 25, no sentido de, nós começamos lá no provérbio 25 um estudo nesse mês, tá? Mês que vem vai ser diferente, se Deus quiser, que eu coloquei provérbios em relação aos relacionamentos interpessoais, que começou no provérbio 25, versículo 1, e vai acabar no provérbio 26, versículo 28. Então, nós estávamos no item 4, né? O item 4 nas relações interpessoais consigo mesmo. Provérbio 25, versículo 25, e vai acabar agora no provérbio 26, versículo 2. Então agora o versículo 1 fala assim: como neve no verão e chuva na colheita, assim a honra não fica bem insensato. Ou seja, assim como não neva no verão, né? No verão não neva. E nem chove na colheita. Por isso que as pessoas que trabalham na área agrícola, as pessoas que plantam, elas plantam numa determinada época, porque elas sabem que a colheita vai ser numa época que não chove. Não vai coincidir com a estação de chuvas, não é verdade? Assim como, é uma metáfora, a honra não fica bem ao insensato. Aquele que não anda na direção de Deus, aquele que não tem a presença de Deus. E esse versículo tem a ver com os versículos 8 e 10 desse mesmo capítulo que nós vamos estudar. Então daqui a pouco nós vamos falar melhor e mais profundamente sobre isso. E também anotem aí, tem a ver com Mateus, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, Mateus 7, versículo 6. E eu vou deixar para falar mais sobre Mateus 7, versículo 6, nesses outros versículos, amém? Então vamos para o versículo 2. Como o pardal que foge sem rumo, e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição jamais cairá sobre quem não merece. Meu querido e minha querida, assim como o pássaro voa, porque ele foi feito para voar, toda maldição, ela advém, né? Ela advém de uma causa, né? Ou seja, a maldição ela é consequência de algo que você plantou, colheu. A primeira causa foi a origem de tudo. A maldição, né? A maldição, por exemplo, da terra, né? A maldição quando entrou na terra. Qual que foi a causa? Está lá em Gênesis 3:17, parte B. Vamos lá em Gênesis 3:17b, porque essa nós precisamos ir lá. Gênesis, abre a sua Bíblia, vamos estudar juntos. Vamos ser como Maria, não como Marta. Abre a sua Bíblia, pega o seu caderno, né? Vamos estudar juntas, estudando a Bíblia junto ao nome do canal. Olha só. Então voltou-te para o homem a parte B. Então aqui, ó. Porque escutaste a voz da mulher, maldita é a terra por tua causa. A maldição. Com sofrimento obterás o solo o teu alimento todos os dias da tua vida. Então maldita, a parte aqui da maldição. Maldita é a terra por tua causa. Então, maldita é a terra por tua causa. Essa é a parte. Maldita é a terra por tua causa. Então essa aqui foi a primeira causa, é a primeira causa da origem de tudo, de todas as maldições. Amém? Então, dessa causa também advém o pecado. E nós voltamos lá, Gênesis 3, e vou anotando os versículos, meu amado e minha amada.
Gênesis 3. Gênesis 3:5. Vamos lá. Olha aqui. E dessa maldição advém o pecado. Gênesis 3:5. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes o fruto, vossos olhos se abrirão e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Mas eu vou para essa versão aqui, porque fala assim, acho que nessa versão aqui é melhor. Certamente sereis como Deus, né? Que é a causa de todo o pecado. Então a maldição 3b fala assim: a maldição entrou aqui, né? 3:17, parte B. Parte A. Parte B, desculpa. Maldita é a terra por tua causa. E o pecado entrou em Gênesis 3:5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Ou seja, certamente sereis como Deus. É o pecado. Então, na verdade, as duas versões estão falando do mesmo jeito. Então, aí advém o pecado, né? Certamente sereis como Deus. Certamente sereis como Deus. Como Deus. Então, o ego do homem, né? O pecado, o ego do homem. Daí começou a entrar a maldição na terra. O que a palavra maldição significa? Mal mais ação. Então, a palavra maldição, ela significa isso. Mal mais ação. E é igual o quê? Agir para o mal, né? E daí, a partir desse contexto, Deus propôs para o homem uma vida de bênçãos ou uma vida de maldição. Aonde, Lúdia, que aconteceu isso? Lá em Deuteronômio, né? Primeiro nós vamos em 28, capítulo 28, Deuteronômio 28, que eu deixei marcadinho aqui. Vou deixar aqui nas descrições do vídeo. Deuteronômio 28, do versículo 1 ao versículo 35. E Deuteronômio 30, do versículo 1 ao 20. Só que eu quero frisar dessas duas referências, duas coisas. Primeiro, o 28, eu quero frisar o 2, tá? Porque a partir daí Deus propôs para o homem uma vida de bênção ou uma vida de maldição. Uma vida de bênção, por quê? O que é bênção, amado? Amada e amada irmão, amado irmão e amado irmão. Uma bênção é tudo aquilo que o homem não consegue alcançar com as próprias mãos. Então, lá em Deuteronômio 28, versículo 2, que fala sobre as bênçãos sobre os obedientes, que foi a partir do pecado, lá em Gênesis, que nós já falamos, ele propôs as bênçãos sobre a maldição, que ele fala assim, se fielmente obedeceres à palavra do Senhor, teu Deus, tendo zolo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia eu te ordeno, neste dia, Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra, se ouvires a voz, versículo 2, que eu quero que você guarde e medite. Se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti, e te acompanharão todas estas bênçãos. E aí vem todas as 35 bênçãos. 35 bênçãos não, vem várias bênçãos. Porque vem 14 bênçãos. Isso, que depois começa a maldição da desobediência. Isso. Vem a maldição da desobediência. E aí, vem a maldição da desobediência. Aí lá no versículo 30, no capítulo 30, vamos lá pro 30. Lá no 30,
que fala sobre o perdão a Israel arrependido, né? Porquanto se cumprirem em ti, ó Israel, todas essas palavras de bênçãos e maldições, né? Portanto, quando se cumprirem em ti, ó Israel, todas as palavras de bênção, essas palavras, as bênçãos e maldições que coloquei diante de ti, e a elas te atingirem, onde quer que o Senhor teu Deus te disperse entre as nações, ou seja, em toda a terra. E quando te converteres a Yahvé, teu Deus, obedecendo a sua voz, conforme tudo que hoje te ordeno, tu e teus filhos, com toda disposição do coração e vontade da alma, então o Eterno teu Deus mudará a tua sorte para melhor, e se compadecerá de ti. Yahvé, eu, teu Deus, te fará retornar do exílio e te restaurará. Terá compaixão de ti. E vai falando. E aí eu quero ler com você o 15 e 29. Então lá, e aí eu volto lá. Então lá, no 28, as bênçãos sobre os obedientes. Então ele fala, se ouvires a voz, a maldição entrou. A maldição entrou por causa do pecado, amém? Por causa da queda do homem. Se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Bênção é tudo aquilo que o homem não consegue alcançar com as próprias mãos. Mas Deus está falando, a bênção dos obedientes. Amém. Vamos deixar marcadinho aqui. Só que lá no 30, versículo 15 e 29, vamos no 15. E anota aí, 15 e 29. 15 e 29. Anota aí que eu também vou anotar. Fala assim o 15. O 15 que não tá no 15, né, dona Ludmila? Tá escrito assim, ó. Atenção para os dois caminhos. Eis que hoje eu estou colocando diante de ti a vida e a felicidade de perenes, ou a morte, destruição e felicidade. Deus está falando. Eis que hoje, agora, que a palavra de Deus é para agora. Para essa hora que estamos aqui estudando a Bíblia juntos. Hoje, estou colocando diante de ti a vida eterna, Cristo, e a felicidade perenes, ou a morte eterna, a destruição e a felicidade. Versículo 29. Boa não, versículo não, 29. 29 diz assim. 19, perdão. Hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que apresentei claramente diante de ti os caminhos da vida, Jesus Cristo, e da morte, ou seja, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, que é Jesus Cristo, para que viva plenamente tu e a tua descendência. Deixei o recado. Anotem aí, porque esse recado é bonito, esse recado é lindo. Aleluia, glória a Deus. Então, tá falando aí da maldição. E eu mostrei aí para você aonde ela entrou. Lá em Gênesis. Mas o Senhor propôs para nós uma vida de bênção. Lá ainda tem um nome. E as condições. Amém? E eu quero dar um exemplo. A própria vida é uma dádiva. É uma bênção. Porque eu falei que bênção é aquilo que o homem não consegue alcançar com as próprias mãos. Amém? E a própria vida, a minha vida, a sua vida, é uma bênção, é uma dádiva. De quem? De Deus. E não depende de mim, não depende de você, depende dele. A hora que eu nasci, a hora que eu vou morrer, depende de quem? Dele. Amado e amada, o meu respirar depende dele. Depende dele. E é tão engraçado que a pessoa que tem saúde, a pessoa que está gozando de um vigor pleno, esquece disso. Mas não pode esquecer. Porque a vida é uma dádiva, uma bênção de Deus e não depende da pessoa, não. É dele. E isso é um motivo para você louvar o Senhor todo dia. Da hora que você acorda, a hora que você vai deitar. E eu volto para o estudo do Salmo de hoje. Louve o Senhor. Da hora que você acorda, a hora que você vai deitar. Agradeça a Deus. Amém?
Versículos relacionados, que eu deixo aqui nas descrições do vídeo, referentes a toda a narrativa. Gálatas 6:7, Mateus 7, versículos 13 e 14. Amém? Agora, item 5, com relação aos provérbios, em relação aos relacionamentos interpessoais. Agora vamos falar com relação aos insensatos. Com relação aos insensatos. E provérbio, Ludmila empolga, né? Ela começa a falar, não para. Perdão. Mas é porque é profundo e é muito gostoso falar. Ou é muito gostoso, ou o Espírito Santo me cutuca para falar mesmo. Amém. Versículo 3. Assim como o chicote, a vara, foi feito para o cavalo, o freio para o jumento. Assim como o chicote foi feito para o cavalo, o freio para o jumento, a vara da disciplina é para as costas de quem não tem juízo. Glória a Deus. O que está escrito aqui na outra Bíblia? O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos insensatos. Ok. Vara, né? A vara significa cânon. Cânon significa Bíblia. A vara, assim como a vara foi usada, e é usada muito ainda, né? Para os animais, para adestrar, também usada para, ela era também usada para medir. Para medir. Amém? E hoje, o que temos hoje, né? O que temos para corrigir, para disciplinar, para conduzir o homem é o quê? A Bíblia. Então, a vara, que foi muito usada, e ainda eu sei que no meio rural ainda é usado, para cutucar os animais, para adestrar os animais, para disciplinar os animais, amém? Para adestrar, inclusive para medir, né? Porque eles não tinham como medir, eles usavam a vara, né? Que a gente tem régua, mas eles não tinham. E significa vara, significa cânon, e de cânon vem a Bíblia, né? Que são os livros que formam a Bíblia, mas aí é um outro assunto, não vou aprofundar agora não. Então, assim como a vara é usada para adestrar, né? Os animais, para disciplinar, corrigir, até mesmo para medir. Hoje nós temos a vara, que é a Bíblia, para quê? Para a correção, para disciplinar, para conduzir o homem, que é a Bíblia. E ela é para as costas do homem insensato, da mulher insensata, daquela pessoa que não tem a presença de Deus, aquela pessoa que não anda na direção de Deus. Amém? E nós podemos anotar um versículo aí relacionado, que é o Provérbio 8, versículo 4. Amém? Glória a Deus. Agora vamos para o versículos 4 e o versículo 5. Por que eu falo os dois? Porque os dois têm relação, tá? Os dois estão juntos. Não respondas ao insensato com semelhante insensatez, para não te igualares a ele. Responde ao insensato conforme a tolice dele, para que ele não fique pensando que possui alguma sabedoria. Amém. Versículos relacionados, eu vou falar depois? Deixa eu ver se eu quero falar depois, se eu quero falar antes. Vou falar antes, porque depois eu quero falar um outro versículo. Então, esses dois versículos, versículos 4 e 5, eu vou ter 1 Coríntios 9, 22, deixo aqui na descrição do vídeo. Versículos 1 Coríntios 9, 22. Provérbio 9, 29 e Romanos 12, 16. Amém? Então, minha querida e meu querido, quando aqui fala, não respondas ao insensato com semelhante sensatez para não te igualares a ele, mas responde ao insensato conforme a tolice dele, para que ele não fique pensando que possui alguma sabedoria. Ou seja, não responde ao homem que não tem a direção de Deus, segundo a natureza adâmica, segundo a natureza carnal dele, para que ele não se torne, para que você não se torne como ele, ou se iguale a ele.
Amém? Você tem que responder no nível que essa pessoa tenha a capacidade de entender. O que você deseja explicar para ela. Exemplo, a criação do mundo lá em Gênesis é um exemplo. A linguagem foi pelo homem naquela época para que ele pudesse compreender como foi criado o mundo, né? Lá não foi escrito uma linguagem científica toda cheia de forma, não. Foi uma linguagem que o homem daquela época pudesse compreender, né? Para explicar como foi a criação do mundo. Não é verdade? Versículo 6. A pessoa que pede a um tolo para transmitir uma mensagem se arrisca a ter muitos problemas. É como se tivesse seus pés amputados ou tomasse veneno. Então, quando você manda uma mensagem por uma pessoa que não tem a direção de Deus, por uma pessoa que não tem o conhecimento de Deus, ela não se sustenta, ela não se sustenta, e por causa disso virá um dano em consequência dessa situação. Ou seja, você nunca deve fazer isso. Isso não é uma atitude sábia, isso não é agir com prudência, isso não é agir de acordo com a mente de Deus. Amém? Então, você nunca deve pedir um tolo para transmitir uma mensagem ou para fazer qualquer coisa para você. Pagar uma conta, transmitir uma mensagem, fazer algo para você de que seja algo de valor, algo de responsabilidade. Não faça isso. Porque isso não vai se sustentar. E disso virá um dano em consequência dessa situação. Você tem que agir com sabedoria, com prudência, de acordo com a direção do Espírito Santo. Né? Estamos falando aqui de relacionamentos interpessoais com insensatos. Então você não deve pedir conselho ou pedir um insensato para fazer coisas para você. O próprio título do nosso estudo, nesse subtítulo, é os relacionamentos com insensatos. Você com insensato. Amado, a palavra de Deus é para mim primeiro, não é para o outro. E agora está falando a palavra de Deus, relacionamentos interpessoais com pessoas insensatas. Eu com pessoas insensatas. Então você, o que está dizendo aqui da palavra de Deus? De você com insensato. Então você, quando você manda uma mensagem para uma pessoa que não tem a direção de Deus, nem o conhecimento de Deus, a mensagem não se sustenta. E por causa disso você vai ter consequências desagradáveis, você vai ter prejuízos. Não faça isso. Não faça isso. Você terá problemas. Né? Exemplo. Eu vou dar um outro exemplo de uma outra coisa. Quando uma pessoa, né? Aí eu vou dar um outro exemplo de uma outra situação. Quando uma pessoa lê a Bíblia, né? Eu vou dar um exemplo aqui de uma outra situação. Sem ter o conhecimento de Deus, sem ter a ciência da mente de Deus, a palavra dessa pessoa não se sustentará. E com certeza, trará consequências danosas para as pessoas que as absorverem. Porque essa pessoa vai falar essas palavras erradas, essas palavras sem fundamento, e as pessoas que não conhecem do direito, que ainda são, né, não tem embasamento teológico, não conhece a palavra de Deus, vai pegar e vai absorver. E essa prática é muito comum nos dias de hoje. Pessoas que não têm preparo nenhum, e falam da mesma o quê? Da Bíblia. Trazendo consequências, trazendo consequências prejudiciais, espirituais, emocionais, religiosas na vida daquelas que o ouvem, devido à falta do verdadeiro conhecimento de Deus. E aonde que nós podemos ver isso? Lá em João, né? No Evangelho de João, versículos 31, 32 e 36. E eu faço questão de ir lá no livro de João. Livro de João, capítulo 8.
que diz assim, olha só. A verdade que liberta. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. 32, agora 36. Assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Amém, glória a Deus. Vamos para o versículo 7. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é a palavra de sabedoria, a palavra da presença de Deus na boca do insensato, na boca daquele que não tem a presença de Deus. Então, a perna do coxo, né? A perna do coxo, ela é inválida, né? E não sustenta o corpo, e não tem a vitalidade necessária para suas atribuições. Assim é a palavra de Deus, a palavra de Deus, daqueles que não têm a direção e o conhecimento de Deus. As palavras deles não têm nexo, nem utilidade, não tem fundamento na vida das pessoas que a propagam e quanto na vida daqueles que a ouvem. Amém? Versículo 8. Como prender uma pedra à tiradeira é conceder honra ao tolo. É que eu falei que tem a ver com o versículo 1 e o versículo 10. E aí nós vamos lá em Mateus 7,6. E aí vamos ler também o versículo 10, deixa eu ver aqui. Não, vamos esperar, né? Vamos seguir direitinho assim para não ficar confuso. O Mateus 7,6 fala assim: não deis o que é sagrado aos cães, nem jogueis aos poucos as vossas pérolas, para que não as pisoteie e voltando-se vos façam em pedaços. Ou seja, como prender uma pedra à tiradeira é conceder honra ao tolo. Só que nessa versão tá assim, na versão João Ferreira de Almeida, você vai entender mais o Mateus 7, versículo 6. Porque fala assim: como o que atira pedra preciosas num montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Você tá entendendo? Então, você dá algo precioso a alguém que não merece? Você vai ensinar a palavra de Deus, que é sagrada e valiosa, para alguém que quer viver na pocilga e na lama? É o mesmo que você jogar pérolas para alimentar um porco. É o que está dizendo aqui no versículo 8. Ok? Versículo 9. E eu quero dizer aqui, versículo 9. Versículo 8, então, nós podemos para referência de Mateus 7,6. Ok? Galho de espinhos na mão de um bêbado é o provérbio ao entendimento dos insensatos. Como galho de espinhos na mão do bêbado, assim o provérbio na boca dos insensatos. Aí, esse aí tá direitinho, né? Então, o que tá falando aqui? É aquela pessoa insensata, né? Sem a direção de Deus, sem a presença de Deus. Ela não sabe manusear o provérbio, a palavra de Deus. E corre o risco, né, de se machucar ainda. Assim como o galho de espinhos de uma rosa na mão de um bêbado. Fere e machuca. Pois os princípios da palavra de Deus vão contradizer o estilo de vida que ele tem. Não é verdade? Aí vem o versículo 10, que tem a ver com o versículo 8 e com o versículo 1. Então, vocês podem notar aí, versículo 10 tem a ver com o versículo 1, com o versículo 8. Vocês podem notar aí, amém? Porque aí, quando você for estudar, você tem mais ou menos a direção, né, dos versículos correlacionados. Então, versículo 10. Um arqueiro que fere a todos, tal é o patrão que dá emprego ao insensato, e ao bêbado que passa por sua porta.
E eu gosto de ler as duas versões para vocês entenderem ainda mais a explicação. Como um flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos e os transgressores. Para você entender o significado aqui da explicação. Então, querido e querida, quando você assim como o homem que não anda, como o homem que não anda e não tem a direção de Deus, né, joga para fora toda sujeira, toda soberba, toda arrogância, toda prepotência, todo o pecado, todo egocentrismo, perdão, amados e amadas, é o 10, né? Eu tô indo pro 11, me perdoe, viu? Então, quando você valoriza um insensato, isso que eu tô falando, gente, não tem nada a ver isso aqui não, né? É o 10. Como flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos transgressores, né? Que tem a ver com o versículo 1, 8 e o 10, né? Não tem nada a ver isso aqui não, isso aqui é outro versículo, a gente não li esse versículo ainda, como que eu vou explicar? Me perdoe. Então, quando você, querido e querida, valoriza um insensato, né, que é o que está falando aqui no versículo, que tem a ver com o versículo 1, 8 e 10, né? Um arqueiro que fere a todos é o patrão que dá emprego ao insensato e ao bêbado que passa por sua porta, né? Que tem a ver com os versículos que eu já falei aqui, inclusive li lá em Mateus. Então, quando você valoriza um insensato, que não tem a direção de Deus, não tem a presença de Deus, ou um perverso, aquele que distorce as coisas, que perverte a verdade, ou quando você valoriza um transgressor, aquele que agride a Deus além dos limites, indiretamente você está ferindo a todos que o cercam, pois você estará o quê? Você estará indo também contra todos os princípios que Deus nos ensina, que é a Bíblia, a palavra. Amém? Então, para você entender o versículo 10, você também faz uma meditação na explicação do versículo 1, 8 e 10. Tá? Que um completa o outro, porque eles estão todos correlacionados. 11, agora é 11. Como um cão que torna ao seu vômito, é um insensato que repete suas tolices. Como o cão que torna o seu vômito, assim o insensato que reitera sua estultícia. Agora sim. Então, assim como o homem que não anda e não tem a direção de Deus, ele joga para fora toda sujeira. Que sujeira? Sua soberba, sua arrogância, sua prepotência, seu pecado, seu egocentrismo, né? E ele volta a se alimentar disso de novo, sempre batendo na mesma tecla, como um cão que volta a se alimentar do seu próprio vômito. Isso pode ser visto aonde? Muito entre os ateus, muito entre os intelectuais, pessoas cultas e até entre os religiosos. Principalmente aquelas pessoas que buscam sempre um motivo para não crer em Deus e em sua palavra. Isso quando eu não falo dos religiosos, né? Eu falo dos outros grupos aqui de pessoas que eu mencionei. Lude, onde a gente pode ver isso? Você pode ver em Provérbios 27, 22. Você pode ver a parte A do versículo em 2 Pedro 22. E a parte B do versículo você pode ver em Êxodo 15. Agora vamos para o versículo 12. Versículo 12. Tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Na outra versão, vês uma pessoa sábia aos seus próprios olhos? Certamente há mais esperança para o tolo que para essa pessoa. Então, querido e querida, a própria soberba, o próprio egocentrismo e a própria arrogância é uma ignorância. É aquela pessoa que coloca a fé
né? Eu digo que é aquela pessoa que coloca a fé em seu próprio ego, em seu próprio eu, em vez de colocar a fé devida em Deus. E certamente existe mais esperança para o tolo, para o insensato, do que para essa pessoa. Por quê, Lute? Porque esses, o tolo e o insensato, quando eles caírem em si mesmo, eles podem o quê? Se arrepender. Eles podem se arrepender e mudar de atitude. Eles podem se arrepender, mudar de atitude, converter. Já o arrogante, o prepotente, aquele que coloca o eu, aquele que coloca toda a fé no seu eu, no seu ego, não, ele insiste em sua prepotência. E aí eu levo e peço que vocês anotem os versículos relacionados, né, que estão lá em Provérbios 26, versículo 5, Provérbios 28, 26 e Provérbios 3, versículo 7. Ok? Agora vamos para o item 6. O item 6 que fala sobre provérbios em relação aos relacionamentos interpessoais com os preguiçosos. Vai do provérbio 26, os versículos 13 e 16. Os versículos 13, 14, 15 e 16, eles estão correlacionados, tá? Então, eu vou ler todos, vou falar de todos juntos, depois vou falar um pouquinho de cada. O preguiçoso alega. Diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Na outra versão fala, há uma fera violenta no caminho, um leão feroz rondando pelas ruas. 14. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. Na King James, assim como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira sonolento em sua cama. 15. O preguiçoso até consegue colocar a mão no prato, contudo levá-la à boca é para ele um esforço extenuante. 16. A pessoa indolente se acha mais esperta do que 7 homens que respondem com bom senso. Bom, o preguiçoso aqui, né, ele pode estar enquadrado no sentido espiritual e emocional falando, né, muito no sentido espiritual, sempre né, na minha revelação, né, que eu estou dizendo, eu levo por esse lado, porque é esse lado que o Senhor está me dando a interpretação da palavra. Então, o preguiçoso é aquele que pode estar enquadrado em diversos aspectos, que eu trago para você hoje. Depressão, ele pode estar com a autoestima baixa, ele pode estar com desânimo por causa da depressão, da autoestima baixa. Ele pode estar com uma fraqueza espiritual por causa disso. Ou mesmo acomodada ou acomodado por causa disso, né? Ou seja, aquela pessoa, crente, que não quer sair de sua zona de conforto, né? Tem situações assim, certo? Então, versículo 13, nessa versão que eu li, que há um leão, né, ele diz o preguiçoso, não, tem um leão está no caminho, toda vez que eu falo caminho, a gente pensa em caminho de Jesus, caminho da obra, caminho de Cristo. Um leão está nas ruas. Então, para estas pessoas, né, que eu mencionei agora, essas pessoas que estão em depressão, essas pessoas que estão com autoestima baixa, para essas pessoas que estão desanimadas, fracas, ou mesmo acomodadas, ou na zona de conforto, todas essas pessoas que eu falei agora. Fazer a vontade de Deus pode se tornar um obstáculo intransponível. Então, o leão, aqui do versículo 13, né? O preguiçoso alega, há uma fera violenta no caminho, um leão feroz rondando nas ruas. Isso é o obstáculo, né? Esse vai ser o motivo. Hoje eu não vou fazer a obra porque tem um leão lá fora. Aí amanhã vai ter outro leão. Então, o leão é o obstáculo. Então, sempre existirá um motivo
para não enfrentar ou confrontar situações que aparecerão na trajetória de sua vida, que sejam emocionais, que sejam espirituais e até mesmo física. Exemplo, obesidade, glutonaria, dependência química, alcoólica, álcool, né? Porque uma coisa vai levando a outra. O 14, assim como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira sonolento em sua cama. Essa cama, nem sempre é a cama, porque o preguiçoso fica na cama deitadinho. Não, nem sempre é isso não. Cama significa leito, significa lugar de zona de conforto, tá? É no sentido espiritual, a pessoa está na zona de conforto. Então essas pessoas, elas não querem sair de sua zona de conforto, né? Então o leito aqui significa essa zona de conforto. Elas não desejam sair de sua zona de conforto. Para o quê? Porque se elas saírem da zona de conforto, que é o leito, a cama, elas vão ter que enfrentar as situações e elas não querem enfrentar. Exemplo, vocês podem anotar aí, é o Provérbio 22:13. Inclusive a gente já falou sobre preguiçoso, né, e outros estudos, acho que foi o 24 esses dias, o 22. E Provérbio 24, dos versículos 30 ao 34, que eu até falei um pouco sobre isso, mas foi um pouco mais um contexto diferente. Agora o versículo 15 fala assim: o preguiçoso até consegue colocar a mão no prato, mas eu quero falar nessa versão aqui, porque nessa eu já falei. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Então, minha querida e meu querido, esse tipo de pessoas, eles desejam tudo mastigado. Nesse contexto de hoje, nessa revelação de hoje. Como se fosse um passe mágico. Exemplo, muitas pessoas desejam conhecer a palavra, a Bíblia, mas não se predispõem em dedicar tempo estudando, ou mesmo orando e buscando a presença de Deus para conhecê-lo. Quer tudo mastigado. Não é assim, não vai conhecer, nunca. Sabe? Não tem como. Você precisa predispor, você precisa buscar, você precisa investir. A palavra de Deus fala: invista tudo para buscar sabedoria. Né? Aqui em Provérbios fala: invista tudo. Compra com tudo. Quando ele fala comprar, não é comprar de pegar dinheiro, porque você não compra Deus com dinheiro. É você com todo o seu coração e sua vontade. Sabe? Glória a Deus. 16. Mais sábio é o preguiçoso, olha só, a seus próprios olhos, do que 7 homens que sabem responder bem. Olha só, então o preguiçoso, ele sempre vai ter um motivo, para não mudar sua atitude para com Deus ou consigo mesmo. Por mais que existam respostas e indagações pelos motivos que o mantêm inerte. Deus pode colocar pessoas sábias com respostas para suas indagações e ainda assim ele não mudará de atitude. Provérbio 16, versículo 18 e o versículo 12 aqui, versículo 12. Vês uma pessoa sábia aos seus próprios olhos? Certamente há mais esperança para o tolo que para essa pessoa. É um bom exemplo para esse versículo 16. Agora vamos para o item 7. Esse item 7 dos relacionamentos, né? Provérbios, em relação aos relacionamentos interpessoais, né? Tem a ver com relacionamentos interpessoais com os mexeriqueiros, com os patifes, mas assim, tem situações aqui que eu vou explicar que às vezes eu vou ter que fazer umas exceções, que às vezes a pessoa não é mexeriqueira, tá? Mas vocês vão entender aqui, eu vou explicar direitinho. Engraçado que o tempo de Provérbios passa, gente, eu nem noto. Porque não tem como você... tem gente que dá estudo de Provérbios, seleciona alguns versículos e consegue dar. Eu já não consigo, porque não tem como, né? Se fosse assim, o sábio ia colocar o estudo separado.
né? Ele ia fazer mais capítulos igual os Salmos e ia diminuir os capítulos. Mas ele colocou todos os versículos juntos porque nós precisamos, né, alinhá-los. Então eu peço perdão, mas não tem como fazer diferente. Eu estava conversando com meu esposo hoje, ele também concorda, não tem como. Amém? Então vamos lá. Então o item 7, com mexeriqueiros, né? E eu vi aqui nessa versão, eu estava procurando palavras com mexeriqueiros, até comecei a rir. Essa divisão trata do que chamamos de patife, o indivíduo mal intencionado, mas nem sempre vai ser isso não. Tem algumas questões aqui que eu creio que às vezes a pessoa, ela até, né, no caso aqui vai ser o versículo 17, ela vai se meter em alguma situação, mas ela pode estar querendo, estar bem intencionada, né? Mas vamos lá. Versículo 17. Então vai ser do versículo 17 ao 28 e vai acabar o provérbio 26. Como alguém que decide pegar um cão pelas orelhas, mas antes disso, você anota aí o 7, né? Vamos pôr aqui com mexeriqueiro, porque faz parte dos relacionamentos, né? Então, como alguém que se decide pegar um cão pelas orelhas, assim sofre aquele que se mete em discussão alheia. É isso que eu tô dizendo. Aqui pode ser uma pessoa intrometida mesmo, tá metendo, né? E tem várias situações que a pessoa é intrometida e mete, e vai ser como realmente está pegando o cão pelas orelhas, ou tem aquelas situações que você é até convidada, exemplo, a ser fiador. A pessoa te chama a ser fiador. Você não foi porque você quis, porque você foi mexeriqueira, mas você foi. E depois deu um problema. A pessoa não pagou, você tem que pagar. Então, é esse versículo próprio. Mas não é o título de mexeriqueiro, e nem de patife. Mas vários versículos, e a maioria que vai enquadrar, sabe? Então aqui tem as duas situações, tá? Eu vou tentar explicar. Então, quando você se mete com questão que não lhe cabe ou não foi chamado, né? Você certamente sofrerá as consequências deste ato. Por mais, que aí vem o caso, que é a exceção, por mais bem intencionado, perdão, que você esteja, que é o caso que eu falei, por exemplo, de você ser fiador. Você quer ajudar, mas não é seu assunto. E a Bíblia, inclusive, adverte para você não ser fiador. Você vai ser e vai sofrer com as consequências depois, né? E em outros casos, igual relacionamento, né? O marido e a mulher estão brigando, e você vai lá tentar ajudar. Depois eles vão fazer as pazes e vai dar problema para você. Então, quer seja em situações de relacionamentos financeiros em outros, isso aqui é muito delicado, sabe? É o que está divertindo aqui o provérbio. Então, quando você entra em assuntos, aí agora eu vou dar um exemplo de mexeriqueiro. Então, essa primeira situação que eu dei aqui é uma situação que não é de ser de mexeriqueiro, né, de fofoqueiro ou patife. É uma situação que você se mete na questão alheia, né, com boa intenção. Você pode ser chamado, no caso de uma situação financeira, você ser, por exemplo, um avalista, a pessoa não paga e a consequência vem para você, e você vai ser prejudicado. É o que está falando no versículo 17. Ou você vai aconselhar um casal, você também está se metendo numa questão alheia. E depois você vai sofrer as consequências porque você não devia estar metendo na questão alheia. Você tá com boa intenção de ajudar. E leva fé, né? É mais ou menos isso. Agora vamos para o relacionamento aqui com o mexeriqueiro agora, né? Com o título, que eu dei outro exemplo. Então, quando você entra em assuntos de mexericos ou fofocas, que é o subtítulo 7 desse item, que são os versículos 17 e 28, como alguém que decide pegar um cão pela orelha, é assim quem sofre aquele que se mete em discussão alheia, no sentido de mexerico e fofoca. Então, quando você entra em assuntos de mexericos, fofocas, com certeza você vai se enquadrar nas próprias fofocas, nos próprios mexericos, e você acabará sendo envolvido ou envolvida
cedo ou tarde, como fofoqueiro ou fofoqueira, mexeriqueiro ou mexeriqueira. E aí, eu convido você para ir comigo em Provérbio 17, 28, que é o que ilustra bem esse exemplo, esse versículo correlacionado. Provérbio 17, 28. Até mesmo tolo, abre sua Bíblia aí em Provérbio 17, 28. Até mesmo tolo passará por sábio se conservar sua boca fechada. Olha aqui. Ou seja, não se mete em fofoca e nem mexerico. E se dominar a língua, parecerá até que tem grande inteligência, grande sabedoria, tem a presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Agora, versículo 18 e 19 são correlacionados, eles são ligados. E aí, querido e querida, eu vou ler os versículos, mas eu vou falar as palavras-chave do versículo, tá? Como um demente que espalha brasas e atira flechas mortais, assim a pessoa que engana seu próximo e depois alega, mas eu só estava brincando. Ou seja, vamos lá. Versículo 18 e 19. Como louco, as palavras-chave do versículo. O louco, como o louco, essa palavra-chave, o louco, que lança fogo, flechas e morte. Assim é o homem que engana o seu próximo. Então, o seu próximo. Então, o louco engana. Então, as palavras-chave, o louco engana o seu próximo. Essa é a frase, essa é a palavra-chave dos dois versículos. Os versículos 18 e 19 são como louco que lança fogo. O que o louco faz? Ele lança fogo, flechas e morte. Não é isso? Assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso, e depois eu falo, é brincadeira. Então anotem aí as palavras-chave dos versículos. O louco engana o seu próximo. Vamos lá. E pela explicação você vai entender tudo. O Espírito Santo é tremendo. Então, querido e querida, como lançar fogo que queima, tá? Como a flecha que fere e a própria morte, a pessoa vitimada. Então, então, olha só, o louco engana o seu próximo, não é? É como lançar fogo que queima, a flecha que fere e a própria morte, a pessoa vitimada pelo engano e a mentira. Nesta situação se queima, se fere, se mata a relação humana com o outro. E para Deus isso não é brincadeira. Porque o título é o quê? Os versículos falam o quê? Como um demente, um louco, que espalha brasas e atira flechas mortais. Assim a pessoa que engana seu próximo e depois alega, mas eu estava só brincando. Isso para Deus não é brincadeira. Não é brincadeira. Então o pai da mentira é quem? O diabo. E essa pessoa, você estava brincando, ela está andando de mãos dadas com quem? Com ele. Lude, onde que eu vou ver isso? Lá em João 44. Pai da mentira, vai falar lá, é o diabo. Exemplo, o primeiro homicídio do mundo, né? Ele ocorreu devido ao quê? A mentira do diabo. Porque o diabo chegou lá em Gênesis 3:5 e falou, certamente sereis como Deus. Se você fizer isso aí, come do fruto. Vai lá, bobinho, come. Porque certamente você sereis como Deus. Né? Aquela linguinha venenosa, macia, sutil. Vai lá, come, você vai ser como Deus. Olha lá. Por que homicídio, Lúcio? Porque aí o homem entrou em estado de morte. A primeira morte, a morte espiritual. E dela veio, e consequentemente veio a morte física segunda. E só Jesus Cristo para reverter a situação.
reconectando a pessoa, nos reconectando à árvore da vida. Onde que eu vou ver isso, Lud? E em João 15. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo. João 15. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos para os versículos 20 ao 22, porque eles estão todos correlacionados. Sem lenha, o fogo se apaga. Sem o caluniador, encerra-se a briga. Carvão para as brasas e lenha para a fogueira, assim a pessoa briguenta para atiçar contendas. As palavras do difamador são como petiscos apetitosos, descem como delicioso sabor até o íntimo de quem lhes dá atenção. Vou até virar aqui porque a Bíblia virou, dona Ludmila. Isso. E aí eu venho para essa outra Bíblia aqui, que eu já falei aquela, agora nós vamos 20 ou 22. Estamos aqui. Então vamos lá, agora eles estão correlacionados, amém? Querido e querida, sem lenha o fogo se apaga, não é verdade? E não havendo maldizente, cessa a contenda. Então, em qualquer situação de adversidade, o combustível para a contenda é o falar mal, é o maldizente. Então, sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa-se a contenda. Versículo 21. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, repetindo, carvão é para a brasa, a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para aceitar rixas, é o homem contencioso para aceitar rixas. Então, carvão para as brasas e lenha para a fogueira, assim é a pessoa briguenta, que briga para atiçar contendas. Para atiçar contendas, rixas. Então, você deve evitar entrar em demanda com pessoas contenciosas. Você deve evitar brigas e discussões, já que você não estará alimentando o fogo, ou seja, o processo. Então você evita entrando em demandas, né? Com pessoa contenciosa, você evita o quê? Briga, discussões, já que você não estará alimentando o fogo. Porque o versículo 21, ele fala o quê? Se você, a brasa está ali, se você coloca carvão, aumenta o fogo. Tá só uma brasinha, se você coloca fogo, a brasa aumenta, vira fogo. Se você não coloca nada, ela apaga. A lenha é a mesma coisa. Tá o fogo, se você coloca lenha, o fogo vai crescer. Se você não coloca nada, ele vai apagar. Assim é o homem contencioso para acender rixa. Se você coloca contenda, a rixa cresce. Então a gente não pode colocar demandas para a pessoa que gosta de contenda. Você evita brigas, discussões, não alimenta o fogo. É isso aí. Versículo 22. As palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Querida e querida, nós devemos ter uma peneira ou um filtro ao lidarmos com pessoas que maldizem. Sabe aquelas pessoas que maldizem o tempo todo? Maldizem sua mente, pois suas palavras entrarão no mais interior de sua alma, ou seja, do seu ventre. E nessa situação, todo cuidado é pouco. Certamente o falar mal contamina a alma. E é pesado, e o clima fica pesado e é cansativo. Provérbio 25, 26 fala isso. Eu creio que nós falamos isso ontem. Provérbio 25, 26 fala assim. Nós estudamos isso ontem. Como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso, ou seja, cedeu. Porque a pessoa, né, aqui no 22, as palavras do maldizente, ele fica ali, falando, e ele acaba contaminando. Ele acaba, como se diz, ele acaba
Nós temos que colocar uma peneira, um filtro para lidar com pessoas que maldizem o tempo todo. A boca dela maldiz o tempo todo. A gente tem que colocar aqui, para não nos deixar contaminar, conforme fala lá em Provérbios 25, 26. Amém? Agora, os versículos 23 ao 26, eles têm correlação. Glória a Deus. Todos os 4 versículos. Versículo 23, vamos para o primeiro. Versículo 23. Como uma camada de esmalte de prata sobre vaso de barro, também os lábios diplomáticos podem esconder um coração maligno. Na outra versão, como vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Então as pessoas nem sempre demonstram, aquilo que são. Se apresentam com lábios amorosos, né, requintados e reluzentes, como se fossem prata, algo de valor. Mas na verdade, elas são de barro. Elas têm a natureza adâmica, o homem caído, pecaminosas, né? A natureza adâmica, a natureza pecaminosa, e muitas vezes de coração maligno. Por que eu falo muitas vezes? Porque às vezes a pessoa tem a natureza adâmica, pecaminosa, mas não tem um coração maligno, né? Ela ainda não aceitou Jesus, né? Ela está em pecado, mas não tem um coração maligno. Mas outras têm, né? Aonde eu posso ver isso, Lúcio? Provérbios 25, versículos 4 e 5. Nós estudamos ontem. Tira da prata a escória e sairá vaso para o ourives. Provérbios 25, versículos 4 e 5. Mateus 23, versículos 27 e 28. E Lucas 11, 39. 24. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas o íntimo encobre o engano. Na outra versão, que eu gosto muito, quem alimenta, mas aí o 24 e 25, eu vou falar junto, peraí. Então, encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Na King James 24 e 25 diz assim, que um complementa o outro. Quem alimenta a perversidade procura disfarçar suas intenções com os lábios, pois em seu íntimo mora a falsidade. Portanto, se a vossa pessoa for elegante e bem articulada, não confieis nela, porquanto há 7 abominações em seu coração. Então, meu querido e minha querida, e daqui a pouco eu falo, não, vamos continuar falando. 26. Essa pessoa poderá fingir e camuflar o ódio, porém toda sua malignidade será revelada em público. Ainda que seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Então, 24, que está falando aqui, quem alimenta a perversidade procurará disfarçar suas intenções com os lábios, pois em seu íntimo mora a falsidade. Então, aquele que é contra você, né? Porque você pode ver aqui que está falando o quê? No 24? Dissimula, finge, espera a ocasião oportuna para expressar seu ódio. A pessoa falsa. O que está falando aqui? Aquele que aborrece, dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Aquele que aborrece, dissimula com ódio. Quem alimenta a perversidade procura disfarçar suas intenções, dissimulado com os lábios, pois em seu íntimo mora a falsidade. Portanto, se a vossa pessoa for elegante e bem articulada, não confieis nela, porquanto há 7 abominações em seu coração. Essa pessoa poderá fingir camuflar o ódio, porém toda sua malignidade será revelada em público. Querido e querida, aquele que é contra você sempre vai te enganar com os lábios, ainda que ele cubra tudo com a mentira. É o que está dizendo o 24. 25. Por mais que venha com palavras suaves,
nós não devemos confiar nele, porque seu coração está cheio de abominações. 7 abominações. 26. Ainda que ele tente encobrir seu ódio, toda sua trama virá à tona e se tornará pública, é o que está dizendo. 27. Quem cava uma armadilha, nela acabará caindo. Quem rola uma pedra sobre os outros, será atropelado pelo retorno da mesma pedra que havia empurrado. Adoro essa pedra. Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. Essa pedra aqui é forte. Querido e querida, toda vez que se deseja o mal a quem quer que seja, quem quer que seja, se estará desejando da mesma, se você está desejando para você mesmo, né? Você deseja para o outro, está desejando para você mesmo. Sendo assim, e estando contra a vontade de Deus, né? Estando contra a vontade de Deus, né? A própria pedra, que é a pedra angular, que é a pedra de Jesus, se voltará contra a pessoa que deseja ou desejar o mal. Então, toda vez que se deseja o mal a quem quer que seja, se estará desejando da mesma. Sendo assim, e estando contra a vontade de Deus, a própria pedra, que é a pedra angular, Cristo, se voltará contra a pessoa que deseja ou desejar o mal. Ou seja, né? Quando eu falei que eu adoro essa pedra, porque é a pedra de Cristo, né? 28. A língua mentirosa destila ódio sobre aqueles a quem fere, e a boca bajuladora provoca contendas. Provoca destruição. Provoca contendas, não, destruição. A língua mentirosa destila ódio sobre aqueles a quem fere, e a boca bajuladora provoca destruição. Forte. Na outra versão, a língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é a causa da ruína. Então, a língua mentirosa, ela aborrece, gera mal-estar a quem quer que seja. E a lisonjeira, que é aquela língua puxa-saco, é aquela língua que não é sincera, ela é invejosa, ela é a própria ruína. Amém? Querido e querida, glória a Deus por esse dia. Louvado seja o nome do Senhor por esse estudo. Eu louvo o Senhor por esse estudo, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos na presença de Deus. A presença dele é o dia todo, amém? Mas eu falo aqui, estudando a Bíblia juntos, eu, você e o Espírito Santo, pela oportunidade. Obrigada. Obrigada pela sua companhia. Obrigada pela oportunidade que o Senhor tem me dado. Deixe nos comentários qualquer dúvida. Amém? Estou à disposição. Qualquer palavra ou qualquer explicação que eu não tenha esclarecido direito, qualquer sugestão. Tenha uma excelente noite. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, de espalhar essa palavra até os confins do mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E mais, deixar o sininho ativado para você receber mais e mais provérbios como esse. Amém? Ou seja, mais e mais a palavra, acompanhar os estudos. Estudando a Bíblia juntos, eu e você fica por aqui. Um beijo no coração, Deus abençoe, uma excelente noite para você. Com Deus.